Eu diria que a palavra de Deus ela tem poder e eu experimentei isso de fato na minha vida. Meu nome é Lucas, eu tenho 23 anos, sou casado com a Letícia. A minha vida antes de conhecer Jesus de verdade, por assim dizer, uma vida vazia, sem rumo, perdido. Andava meio que perdido, como se a vida não fizesse muito sentido. Foi no Senhor que eu encontrei realmente um sentido para minha vida, aonde eu encontrei o Senhor verdadeiramente, que me deu luz para o meu caminho. Eu me lembro da primeira vez que eu vim aqui na primeira igreja batista e eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica antes. Eu cresci dentro da igreja católica, então tudo que eu conhecia de igreja é o que eu aprendi ali. E aí eu lembro que o meu pai ele foi convidado pelo Mário Saldanha. E aí o meu pai me convidou porque ele não queria vir sozinho. Eu lembro até que a gente sentou na parte de cima ali na galeria. E aí quem estava pregando nesse dia era o pastor Manuel. E ali eu lembro de já chegar com todos os preconceitos do meu coração aqui na igreja. E nesse dia o pastor Manuel ele estava bem fervoroso, por assim dizer. Ele estava gritando bastante. E aí eu meio que prestando atenção na pregação dele, pensando assim, por que esse velho tá gritando tanto? E eu saí daqui, tipo assim, com uma sensação muito estranha, porque era um lugar que eu nunca tinha vindo, mas para mim não me senti confortável no primeiro momento. Porque quem já foi numa igreja católica sabe que é totalmente diferente de uma pregação de uma igreja evangélica. Mas quando eu cheguei em casa, de fato aquela palavra ela tinha falado comigo. Por mais que o meu coração estava duro naquele momento, cheio de preconceito, a pregação falou comigo. E eu já estava passando por alguns momentos, talvez de tristeza, e aquela palavra, ela falou ao meu coração. E aí, meu pai veio uma segunda vez, e nessa segunda vez, quem estava pregando era o pastor Alessandro. Nessa segunda vez, foi de fato que eu vim mais livre de preconceitos, porque eu senti o poder que a palavra teve no meu coração depois que eu saí dali. Então, uma sementinha foi plantada. Ali, de fato, não foi a minha conversão, mas foi ali que a semente do Evangelho ela foi crescendo no meu coração. O momento que eu mais percebi que eu precisava de Deus foi justamente nesses momentos de sentir um vazio dentro da minha alma. Senti que tudo que eu fazia anteriormente é como se não houvesse sentido algum, né? A gente busca algumas satisfações, alguns prazeres que não, depois que você para refletir, eles são vazios. E eu nunca tinha feito nenhum devocional, nunca tinha lido a palavra a ponto de meditar no que está sendo escrito ali. E foi nesses momentos que eu senti realmente uma transformação, um despertar, uma sede pela presença do Senhor, e ali onde eu encontrei um norte para a minha vida. Na minha caminhada com Cristo, a igreja teve um papel fundamental, principalmente através da doce, né? Nos pequenos lares ali, em todas as quintas-feiras, nesses encontros, quando a gente fala assim que tem uma semente plantada no nosso coração, através da doce a gente sente que essa semente ela está sendo regada cada vez mais com a mensagem, com a palavra, com a vida das outras pessoas, com o acolhimento. Pelo menos fez diferença na minha vida, esse acolhimento das pessoas através da doce. Para mim, servir e cuidar é uma forma de demonstrar e retribuir aquilo que eu experimentei na minha caminhada e que eu experimentei com Jesus. Sabe, é como se fosse o meu coração ele tivesse cheio de tanta gratidão por aquilo que eu recebi, e hoje eu faço em resposta a tudo aquilo que o Senhor fez por mim, a tudo aquilo que eu recebi através das vidas das outras pessoas. Então, em gratidão, eu sirvo. Eu diria para uma pessoa que nunca conheceu a Jesus ou que nunca teve uma experiência como essa, talvez seja a primeira vez que está frequentando a igreja, eu diria que a palavra de Deus ela tem poder. E eu experimentei isso de fato na minha vida. Não é só algo que eu acho que tem poder, mas que eu tenho certeza que tem porque eu experimentei isso. E se você está aqui, está passando por alguma dificuldade, se você está vindo à igreja como uma busca de talvez
preencher um vazio que tem no seu coração, talvez por uma dificuldade que você está tendo. Eu te garanto para você que no Evangelho de Deus a gente encontra poder para salvar e poder para transformar a nossa vida. Porque eu experimentei isso em meio às dificuldades que eu tive na vida. O Senhor, Ele me trouxe mais uma vez sobre o meu coração motivo de alegria, de alegrar no Senhor e naquilo que Ele fez na obra dEle. Então, para você que está iniciando a sua caminhada, não desista. Até quando nós não acreditamos, porque eu também não acreditava que houvesse qualquer tipo de salvação fora do ambiente que eu estava, e eu presenciei e provei isso, você também pode provar. O Senhor, Ele é mais poderoso até que as nossas crenças mais limitantes. Então eu aconselho que você não desista, porque quem tem poder é o Senhor, não somos nós.